Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto. Olá, eu sou a Nicole Dias, design têxtil. Olá, eu sou a Renata, da Pedras Ipiranga. Exatamente, estamos aqui iniciando mais um podcast, né? Arquitetura Interativa. Já quero aproveitar e pedir para você, clicar no sininho das notificações, para que você sempre fique por dentro de todo o conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá? E não perde nenhum vídeo, nem nada, tá? Sempre por dentro de todas as novidades que nós colocamos, certo? Com certeza, e se inscreva no canal, que você tem muito para aprender com a gente e a gente com você. Exatamente. Sempre, Depois, né? uma coisa importante, ao final desse vídeo, deixa o like e comente aí, deixe nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, porque a interatividade de vocês ajuda muito no nosso trabalho e a gente consegue saber o que vocês querem, que conteúdo que vocês querem que a gente traga pro canal. Beleza? É isso aí. Bora começar? Bora. Nossa convidada hoje... A gente tem uma convidada muito especial, pessoal. Que no caso é uma pessoa que se chama Renata Fuentes. Ela é muito Fuentes. Então, a gente vai apresentar ela da Pedras Ipiranga. Então, Renata, seja muito, muito bem-vinda. É uma alegria imensa ter você por aqui. E a gente quer saber um pouquinho mais de você, quem é a Renata, como que a Renata começou na Pedras Ipirangas, o que a Renata faz de legal profissionalmente. Vamos lá. Vamos lá. É uma longa história, né? Eu acho que eu vou dar uma resumida aqui, que senão esse podcast não vai dar conta de toda a história que a gente tem para contar. Bom, o meu trabalho com a Pedras Ipiranga é voltado à parte de educação, né, para os arquitetos que hoje são parceiros da nossa empresa. Então, a Pedras Ipiranga é uma marmoraria que da década de 70, já tem mais de 53 anos de tradição. E hoje a gente faz um trabalho muito voltado e muito focado para o arquiteto, né? Aquele arquiteto que gosta de fazer projetos ousados, projetos diferenciados. A gente gosta muito desse tipo de desafio, né? E aí, a Pedras Ipiranga me contratou, vamos dizer assim, né? Para ser a imagem da empresa e para fazer toda essa parte de relacionamento com os arquitetos. Onde a gente tem um projeto em parceria, que é Amiga do Arquiteto, que sou eu. Eu sou amiga do arquiteto. Legal. E aí, essa parceria não podia ser melhor, né? Claro. Onde a gente consegue juntar aí toda a parte de experiência de uma marmoraria, né? Com a parte de arquitetura, de obra. Então, a gente busca não só fazer uma venda de um projeto, né? Não só vender para o arquiteto, mas também fazer com que ele tenha mais segurança na hora de especificar o nosso produto no projeto. Porque quem especifica, quem dá o ok ali, que vai fazer e que passa a ideia até para o cliente final, é o arquiteto. Exatamente. Então, a gente tentou fazer uma parceria aí com relação à parte de educação, para que os arquitetos tivessem mais segurança na especificação. Hoje, a gente vê muitos projetos, né, iguais, justamente por falta dessa falta de segurança na especificação, né? Então, a gente sentiu ali uma dor no mercado. E aí, a gente criou esse projeto onde a gente faz workshop, a gente ensina os arquitetos sobre os tipos de pedras, qual é a dureza, aonde, como aplicar, para que ele também consiga vender esse projeto para o cliente dele, né? Porque que ele está especificando aquilo que é diferente do que o cliente vê num Google, num Pinterest, né? Eu brinco que hoje os arquitetos, eles fazem muita obra, assim, como eu posso dizer? Padrão. Copia e cola. Então, por exemplo, aquele móvel azul de bancada branca, bancada preta, ou a bancada toda preta, ou a bancada toda branca, ou ela é toda cinza. Não tem uma originalidade. Muitas né? das vezes eles têm medo de ousar, né? Sabendo que tem pedras que a gente pode ser usada, pode usar para aquele tipo de especificação. Por exemplo, às vezes uma bancada, ele tem medo de ousar porque muitas das vezes acha que não vai dar certo. Então, o básico funciona. Né? Exato. E, na verdade, assim, a culpa nem é do arquiteto. A culpa é realmente do setor, vamos dizer, de marmoraria,
que realmente não passa essa segurança para o parceiro profissional, né? Então, falar para ele assim, olha, você pode especificar esse outro material aqui que é diferente, porque ele é resistente, ele aguenta. E aí o arquiteto, com aquela responsabilidade de fazer a obra funcionar e não ter problema, ele coloca aquele material que ele já conhece, sabe que não vai dar BO. Que né? legal. Então, a gente tenta fazer esse caminho. E como que hoje a Pedras, né, Ipiranga traz esse conceito para arquitetos? Como que vocês trazem? Na verdade, a gente tem esse projeto Workshop Rochas na Arquitetura. Olha que legal, pessoal. A Pedras Ipiranga tem um workshop que ela coloca os arquitetos, né, nesses ambientes e ensina você, por exemplo, você que aí é um estudante de arquitetura, saiba que existe workshops para você aprender sobre pedras, sobre diversos assuntos, né? Exatamente. E essas empresas hoje que se nicham fazendo esse tipo de workshop, sempre vai sair na frente, porque elas estão sempre pensando em você e você vai pensar no seu cliente. Olha que bacana, isso é maravilhoso, né? Sim. Então, conta mais pra gente como que é feito esses workshops. Então, primeiro, a gente começou esse projeto de workshop, né? Falando desde a formação das pedras, né? Como que surge uma pedra, né? Pedra, né? A gente fala do vulcão, da erupção, do resfriamento do magma, transformação da pedra, rochas ígneas, sedimentar, blá, 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 né? Uhum. Para chegar lá na parte de aplicação. Então, o cliente arquiteto entender toda essa formação, que é importante ele entender isso, para entender lá na frente por que uma é mais dura, por que a outra é mais porosa, por que uma pode ser usada em cozinha, a outra não pode. Então, a gente explica desde lá do começo. E aí, depois a gente chega na parte de aplicação. A gente fala também sobre os industrializados, que hoje estão muito fortes no mercado, né? E aí, a gente tinha a nossa loja, ela ficava ali na Ricardo Jafé. Uhum. E a gente mudou recentemente para um showroom maior, onde a gente ainda está em reforma, mas a gente quis exatamente proporcionar essa experiência aos arquitetos, onde a gente fez cada ambiente, é uma loja grande, com vários ambientes, e a gente fez cada ambiente pensando nessa experiência, em mostrar as opções que eles têm em diferentes aplicações. Material polido, material fosco, material escovado, bancada de pia, legal. bancada de banheiro, diferença de texturas, a gente fala que é uma experiência sensorial, né? Porque a gente tem a questão das texturas, das cores, e a gente vai ter a questão de aromatização também dos ambientes. Então, a gente está tentando trazer cada vez mais uma experiência agradável para o arquiteto, para a gente conseguir trazer clareza sobre o que a gente está falando. Para facilitar também o trabalho dele, né? Exatamente. Então, essa mudança para a gente também foi uma coisa bem interessante, que a gente vai, com esse novo espaço, conseguir proporcionar essa experiência. Em breve, a loja vai estar pronta. Aguardem, gente. E aí, a gente vai fazer uma Queremos inauguração. ir lá visitar, viu? Com certeza, estão super convidados. Vamos fazer uma inauguração bombástica aí. E continuar, né, com essa parte de educação, workshops e tudo mais. Que hoje, né, como é uma parte muito importante do meu trabalho na Pedras Ipiranga, eu acho muito importante. Que legal. E, Renata, conta pra gente, como que esses arquitetos chegam até vocês? Através de Instagram, vocês fazem o convite? Como que eles chegam até vocês? Então, a maior parte dos nossos convidados até hoje são arquitetos que, em algum momento, já entraram em contato com a nossa loja, né? A Pedras Ipiranga, como eu disse, é uma empresa que tem mais de 53 anos. É muito tempo. Então, desse período para cá, né, especialmente nos últimos anos, que vem se aflorando mais essa parceria, né, de fornecedores com arquiteto, né? Então, especialmente esses últimos anos, a gente tem muito arquiteto que entra em contato com a gente, porque um cliente final que conheci e voltou, então ele tem um arquiteto, o arquiteto, eu vou fazer o meu projeto lá na Pedras Ipiranga. Então, não é o arquiteto que está vindo diretamente, mas ele vem através do cliente e a gente tem esse contato. Uma indicação, né? A gente faz esse cadastro, né? Nesse caso é o caminho contrário, é o cliente que traz o arquiteto. A gente né? tem muito isso. A gente tem muito isso. O cliente que já conhece a nossa empresa e ele traz o arquiteto dele e fala assim, não, eu quero fazer na Pedras Ipiranga. E aí a gente faz o cadastro desse arquiteto, né? E a gente tem todo um carinho com esse profissional, onde a gente tem projeto de boas-vindas. Então, o arquiteto que chega até a gente, né? A gente manda para ele um presente.
enfim, faz alguma gracinha ali com o arquiteto, coloca ele no nosso cadastro e toda vez que a gente vai fazer algum evento, a gente convida esses arquitetos dessa lista que a gente já tem. Mas a gente também faz divulgação no Instagram, voltada para o arquiteto, né? A gente faz muito workshop onde a gente deixa disponível para que um arquiteto convide um outro amigo arquiteto, Sim. porque às vezes ele não quer ir sozinho no evento, aí ele tem uma amiga que estudou, ou uma amiga que trabalhou junto, de outro escritório. Então, se você quiser vir, traz um amigo que seja arquiteto também, e com isso a gente consegue ir aproximando cada vez mais os profissionais. É legal, e trazendo a mensagem, né, pessoal? Porque, assim, pedra é algo que muitas das pessoas, às vezes, não tem a noção. Não tem a noção o quanto que é importante cada pedra no seu ambiente, porque uma pode, porque outra não pode, a questão de temperatura. Tem pessoas que só lembram de madeira, né? Madeira. Só que não, gente, numa casa tem pedras. E vou falar para vocês, dentro de uma marmoraria... E elas fazem um diferencial... Muito grande. Muito grande. É a mesma situação do seu trabalho, né? Tem lá a janela, o cliente investe numa janela linda, maravilhosa, né? E aí vai e coloca qualquer cortina, vamos supor. Matou a janela. Matou. Então, por exemplo, no nosso caso, o cliente investe lá um dinheiro bom numa marcenaria. E aí vai e coloca uma pedra de qualquer jeito, ou escolhe uma marmoraria que não tem a expertise naquele produto específico, porque não é toda marmoraria que trabalha com todo tipo de produto, né? A gente pensa numa marmoraria, a gente pensa num mármore, num granito, né? Mas hoje numa marmoraria a gente trabalha com quartzito, que é uma pedra mais dura, mais difícil de trabalhar. A gente trabalha com lâminas ultracompactas, que a gente já entra na parte dos industrializados. Os quartzos, que também são industrializados. As lâminas, especialmente, tem marmoraria que não trabalha, porque precisa de um maquinário específico, precisa de um profissional específico para trabalhar. O tempo de trabalho desse produto também é maior, vamos dizer, é mais difícil. E aí que você vê, pessoal, a diferença de uma empresa que existe há anos, que veio, né, sempre se moldando no mercado, se especializando, sempre trazendo o melhor para o cliente, para o arquiteto. Olha a diferença, né? Exatamente. Então, uma empresa dessa, ela tem que ser exaltada, ela tem que ser vista. Por quê? Porque é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Exato. Atrás dos bastidores, pessoal, existe um trabalho muito bem feito. E fora essa questão da reeducação para os profissionais de arquitetura, né? Esse suporte, essa assistência que a gente estava até falando aqui antes de começar, que essa comunicação entre você, o profissional de arquitetura, para que ele possa atender bem o cliente dele. Não, é super importante. É uma ligação, né? Um vai no outro. E o cliente, ele volta, porque ele muitas vezes ele não faz somente... ele faz hoje em dia tá assim, né? A gente compra um apartamento, dali 3, 4 anos, muitas das vezes a família cresce, aí nessa pessoa ele vai para um apartamento maior, e assim vai indo, a gente vai subindo, vai, né, elevando. E a importância de você atender um profissional bem atendido, com expertise, com excelência, com uma entrega, né, ali cumprindo o prazo, é maravilhoso, porque o cliente sempre volta, né, Rê? Sim, é perfeito. E assim, a gente tem... acontece com a gente uma coisa bem interessante que... de tempos em tempos, a cada 20 dias ou uma vez por mês, a gente passa um relatório para a nossa equipe de marketing, né? Dos nossos resultados. Quantos clientes vieram através do tráfego pago? Quantos clientes entraram na nossa porta e compraram? Quantos clientes é indicação, né? Já foram clientes. É o funil de vendas, né? Exato. A gente vai sabendo de onde veio o quê. Isso, ou um cliente que já foi cliente e voltou a comprar novamente. E aí, quando a gente chega no final de todo o relatório que a gente faz com relação a isso, a cada 20 dias ou a cada um mês, os resultados são sempre os mesmos. A maior parte do nosso faturamento vem de clientes que é indicação ou clientes que já compraram e voltaram a comprar novamente. Então, acredito que isso para uma empresa é satisfatório. Total. De você entender que você realmente está no caminho certo. A qualidade do trabalho é... Exato. Aí, como a gente também falou antes de começar a gravação, né? Não é assim, olha, gente, as empresas, elas são perfeitas, as empresas, elas não erram. Não é nada disso. Né? A gente trabalha, hoje, a marmoraria, principalmente, a gente trabalha muito com mão de obra. Então, é o cara que vai medir, é a pessoa que faz passa o projeto a limpo, é o outro que corta, é o outro que dá o acabamento, é o outro que impermeabiliza, aí tem a instalação na casa do cliente. São muitos profissionais envolvidos, né? Então, às vezes, algum imprevisto pode acontecer no meio do caminho e é natural, né? Se eu estivesse falando para vocês assim, olha, nós somos uma empresa perfeita,
nunca aconteceu nenhum problema. Já ia falar, tá mentindo. Não, com certeza. Com certeza. Isso é uma coisa que não existe. E não é só em marmoraria, não. É em qualquer setor. Aqui, numa simples sala de gravação, o microfone pode parar de funcionar, a internet pode cair. E não significa que aqui o local é ruim. Né? São coisas que podem acontecer. Só que vale como a gente vai lidar com esses problemas, como a gente vai atender o cliente, responder, agilidade de resolver o problema, né? E hoje a gente tem, assim, muito feedback positivo, até com relação a isso. Olha, teve um negocinho aqui e tal, mas resolveram super rápido, o atendimento foi muito bom. A gente é uma das marmorarias mais avaliadas positivamente no Google Meu Negócio. Olha que... Então, que é uma coisa também, assim, muito difícil, né, de acontecer. É difícil. E pra gente, é uma avaliação, assim... Como eu posso dizer? Orgânica e voluntária. A pessoa entra lá. Porque para reclamar é muito fácil. A pessoa lá tá querendo reclamar, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar no Reclame Aqui, ela vai entrar no Google Meu Negócio e vai reclamar. Para elogiar, é difícil a pessoa, né? Ela já resolveu o problema dela, tá tudo entregue, tá tudo bonito. Tá tudo bem. Para ela pensar em parar um minuto da vida dela para ir lá e fazer um elogio, é mais difícil, né? E graças a Deus a gente tem também essa positividade aí com relação às avaliações, que é super satisfatório. Eu sei disso porque se hoje você jogar lá Cortinas Dezembro, a nossa avaliação no Google orgânica, gente, é fenomenal. É fenomenal. E é orgânico. Por quê? Porque você fez um trabalho muito bem feito. E aquilo que a Renata falou, quando o cliente ele tá puto da vida, né? Ele vai lá com a raiva, ele vai. Ele fala, eu vou reclamar aqui, porque aí eles vão ver e vão resolver o meu problema. Agora, quando ele tá de bem com a vida... Não vai fechar algum negócio com a outra empresa, Exatamente. Porque... Às vezes a pessoa já faz naquela intenção de raiva, mesmo para prejudicar mesmo. E nem dá para tirar a razão do cliente também, porque hoje em dia existem muitas empresas que realmente dá muito problema, muita canseira, né? E reforçando, não é que não pode dar problema, né? É proibido dar problema, não é isso, mas é como você vai lidar com isso. Com a dificuldade para resolver. E resolver e atender o seu cliente da melhor maneira possível, né? Top, que legal. Ó, você falou do workshop, a nossa querida amiga Lígia já comentou, quero participar desse workshop. Que bacana. Gente, rapidinho, ó, Lígia Prete, um beijo pra você. Beijo, Lígia. É uma profissional maravilhosa, uma designer de interiores, que eu e Vinícius, a gente tira o chapéu pra ela. E tá super convidada. A casa aqui, as portas estão abertas para você. Ela é sensacional. Falar da Lígia, acho que até sei lá, né? É maravilhosa. Só falta a palavra. Vai ter a oportunidade de conhecer. Vai ter a oportunidade. Então, Lígia, segue lá, Pedras Ipiranga, e aí quando tiver um workshop, você vai ver lá a nossa chamada e você já faz a sua inscrição. Bora, vai eu e a... Tô afirmando, tá? Vai eu e a Lígia junto no workshop. Vai ser maravilhoso. Beijo. Vou ter que caprichar mais, né? Porque agora vai ficar... A responsabilidade ficou alta. Ficou grande, hein? Vai ser ótimo. Podemos organizar lá na sua loja também, Com poxa. certeza, né? Vai ser uma alegria não poder receber. Tá vendo? Eu acho muito legal essa... É como se fosse quebrar o gelo, né? Eu fui outro dia numa palestra em uma loja do nosso setor também, né? De revestimentos, mais voltado para a parte de industrializados. E lá estava palestrando Dudu Bertolini. Ele fala sobre moda, né? Aí você fala assim, não, mas o que esse cara tá aqui falando de moda numa loja de revestimento, né? Moda de roupa, essas coisas assim, né? E, cara, tem tudo a ver, né? Porque você consegue relacionar a moda com o designer de interiores, por exemplo, né? Fazer relações e quebrar um pouco o gelo, né? Ficar só falando de revestimento, só... Eu achei super interessante. É uma ideia inovada, né? É inovadora essa ideia, né? É como ela falou. Que hoje em dia, a forma que você se veste, que você lidar com o cliente, fala muito sobre você. Exatamente. Muito. Isso faz muito sentido. Né? Hoje, no meu ramo, que é de cortina, eu falo, gente, as pessoas vestem uma roupa, a casa ela também precisa de uma roupa. Sim. Né? Não é você colocar qualquer coisa. Você anda com qualquer trapo, Não. Exatamente. Né? A sua casa, ela é o reflexo daquilo que é você. Então, a sua roupa, né? Se tiver tempo... Sua casa, sua identidade. Exatamente. Então, e assim, a sua casa, ela te recebe no final do dia. Né? Às vezes você teve um dia muito cansativo, muitas vezes até cheio de problemas, e aí você chega na sua casa, você quer o quê?
descansar, Você quer relaxar. paz, é. E aí você chega naquela casa que não tem harmonia, não combina com você. Não estamos falando nem de cores, né? Porque aí é a personalidade de cada Sim. um. Tem gente que gosta de pouca cor, tem gente que gosta de muita cor. É. A gente tá falando da casa conversar com a harmonia de quem mora lá. Então, você tem que... Tudo conversa, né? A cortina conversa, a sua roupa conversa, né? O seu banheiro conversa. Você quer chegar lá no seu banheiro, tomar um banho, relaxar. E aí você fica assim, ai meu Deus, porque tem esse teto aqui tá embolorado, porque não sei o quê. Você não relaxou, e você né? vê, tudo é reflexo de você mesmo, né? Porque quando a gente tá sempre um passo à frente, cuidando, zelando, automaticamente a sua casa vai ser zelada. Porque é você que tá cuidando, Sim. né? Então, a gente precisa ter Questão um do olho... autocuidado, É, né? exato, um olho atento, gente, a tudo. A É. compra de uma pedra, saber comprar pedra, saber comprar roupa, saber comprar que tipo de cortina, tudo influencia. Influencia. Então, é bem... E bem quando legal. o cliente chega na nossa parte, que é o final, né? Ele chega lá na sua loja para comprar a cortina, ele já investiu o que ele planejou e mais. É. Na marmoraria, a mesma coisa. Ele já investiu o que ele planejou e mais, já estourou o orçamento. É. E aí ele acaba, muitas vezes, erroneamente, escolhendo alguma coisa que não era necessariamente o que ele queria, É, eu mas peguei- aquilo que ele tá eu podendo peguei naquele esses momento. dias um cliente assim, que ele ficou assim, chateado. Ele falou, Nicole, ele comprou as cortinas, tudo, ficou lindo, mas ele falou, Nicole, a gente falando sobre o projeto, né, que ficou muito bonito o projeto dele. Ele falou, mas uma coisa eu pequei. E olha que engraçado, né, foi bem a pedra. Ele falou, por 20 mil reais, eu deveria ter pego a pedra, ele falou o nome da pedra, e eu não peguei porque na época eu já estava muito apertado, mas para quem já estava apertado mais ou menos na época, tá... Eu me arrependi. Cara, é uma amargamente. economia que não vale a pena. Sabe por quê? A pedra, se essa pessoa ela pretende morar lá por pelo menos, vamos dizer assim, 5 anos. 5 anos, Que é ali né? um tempo Razoável. razoável, né? Razoável. Em 5 anos, você não troca uma pedra, ela não vai se deteriorar, né? Em 10 anos também não. Em 15 anos também não. A pedra, ela é um item ali na sua casa que ela dura gerações. Se você tiver o cuidado adequado, Claro. ela dura gerações. Você só vai trocar se ou você mudou de casa, e aí você vai ter que comprar outra, ou você enjoou, não quer mais, quer Quer trocar. trocar, substituir né? por uma outra. Porque né? é uma coisa assim, que se você tomar cuidado, se você tiver... E não é assim muito cuidado, é um cuidado mínimo. É muito fácil você fazer a manutenção, né, dessa parte. Você tem ali uma bancada, um piso, um revestimento. Às vezes a gente fala de pedra ou de lâmina, a gente pensa em pia, né? Mas não é só pia, a gente faz também pisos, revestimentos de parede. Inclusive, pessoal, vamos colocar na tela aí alguns trabalhos da Pedras Ipirangas. Exatamente. São muitas pedras Vamos ver aí. que vocês não têm noção que... Acho que tá mais no final, pode ser até o link lá que eu passei, ou no final da minha apresentação. Aí, no final dessa apresentação, vamos ver aí. Eu preparei uma apresentação, mas pelo visto não vai precisar, gente. Então vamos pro final. Vamos pro final, porque o papo aqui estava super interessante. Aí fala um pouquinho da nossa empresa, Olha né? que legal. As nossas máquinas, a gente tem máquinas tecnológicas de última geração. Tudo o acabamento à água, né? A úmido, então não faz aquela poeira que é prejudicial à saúde, Sim. tanto para o funcionário como para o meio ambiente. Todo o nosso sistema, a água, ela é reutilizável. A gente tem Olha. sistema de aproveitamento de água da chuva também. Então, a nossa produção, ela é bem pensada, assim, até na questão de... Sustentabilidade. Sustentabilidade. Já Muito falei isso bom. agora, consciência, né? Exatamente, é bem bacana. Legal. Pode passar. Vamos passar aí mais um pouquinho. A gente fala, né, sobre a parte do atendimento, que a gente até já falou já também. A falou. nossa equipe, toda a nossa equipe comercial, ela é treinada. Então, quando entra um funcionário, a gente faz um treinamento para que eles consigam atender, principalmente os nossos arquitetos, né, a ter essa técnica e percepção da necessidade do que o arquiteto está precisando naquele projeto. E, às vezes, aquele projeto não está viável, a gente vê que não funciona. E aí, como a gente fala isso para o arquiteto, né? Até onde a gente consegue comunicar isso, porque nem sempre o arquiteto ele gosta,
de ter vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra certa, mas de ter um feedback negativo com relação ao seu projeto. Isso aqui não vai... Como que eles reagem quando é assim? A maioria recebe super bem, principalmente os que já são parceiros, que conhecem o nosso trabalho. Então, a maioria recebe super bem. Que bom. Mas sempre tem um ou outro que não quer saber, né? Eu especifiquei, eu quero assim e tal. Mas a gente tem esse cuidado porque é a gente que vai fazer. Sim. O cliente, o arquiteto projetou, a gente fez a execução. Se na hora de instalar não for funcional, é o nosso nome, né? A marmoraria fez, não ficou legal, não funciona. O melhor a gente faz, que é sempre alertar o arquiteto e o cliente. Exato. Todavia, nós aqui como profissionais, sempre para respeitar o desejo de vocês, né? Isso sempre vai ser uma ordem. Mas a gente sempre passa a visão, né? Do que pode e do que não pode acontecer. Né? É uma visão prática, né? Porque, Exato. como eu disse, hoje o papel do arquiteto é muito complicado, porque ele tem que entender de muitas coisas dentro de uma obra. Problemas. Porque numa obra existe muito problema, são muitas coisas, são muitos prestadores de serviços. Gente, é muita coisa, realmente. E eu tiro o chapéu para os arquitetos, porque... Não é fácil. E se fosse só uma obra, tudo bem, mas às vezes eles estão fazendo 3, 4, 5 obras ao mesmo tempo. E quando o cliente chega, né, muitas vezes o cliente final fala assim, eu não aguento mais a minha obra e tal. Eu falo, calma, a sua obra vai acabar. E a nossa, que não acaba nunca. A gente tá sempre em obra, não acaba. Então, calma, tá acabando. Faz sentido, faz total sentido. Dá pra pensar isso mesmo. Não é? Bom, a questão de exclusividade também, a gente tem muitos materiais que são exclusivos nosso. Tem uma linha de materiais que a gente chama de quartzito, que é uma pedra natural. O Brasil é muito rico em quartzito e a gente tem muita facilidade com esses materiais e a gente tem um estoque de muita variedade deles também. Os quartzitos são super resistentes para cozinha, para banheiro, para qualquer tipo de aplicação. Que legal. E são materiais diferenciados. Então, aquele arquiteto que gosta de ter uma coisa bem exclusiva mesmo, um quartzito é ideal para esse tipo de profissional. Porque mesmo que ele compre, vamos supor, em todos os projetos dele, ele usa esse aqui, por exemplo, que é o Vitória Régia. Cada projeto vai ser diferente, mesmo ele usando o mesmo material. Porque o desenho muda, porque a tonalidade muda, algum detalhe muda. Então, os quartzitos, eles proporcionam essa exclusividade. E a gente tem, assim, uma gama gigantesca de quartzitos, que depois vocês vão lá conhecer, vocês vão ver que é apaixonante, assim. Eu já tô ansiosa, né? Cada material que chega novo pra gente... falando, eu tô aqui imaginando... Cada material novo que chega pra gente, eu penso assim, ai, meu Deus, a minha próxima casa vai ser esse. Aí chega outra, eu falo, não, vai ser esse. Eu falo, eu tenho que ter muitas casas pra conseguir colocar tudo que eu gostaria. Eu tô vendo essa daqui, eu já tô imaginando onde que eu colocaria na minha casa se eu fosse fazer. Só pra você ter uma ideia. É tão maravilhoso que... E assim... E a visão do arquiteto é muito importante, né? Porque às vezes o cliente final olha uma pedra dessa, ou outras que são até mais exóticas, vamos dizer, e fala assim, nossa, mas como que eu vou aplicar isso na minha cozinha? Vai ficar muito chamativo, vai ficar muito cheguei, né? Muito cheguei. Cara, se você vê cada projeto fantástico que tem, é assim, você fala, meu, como esse arquiteto conseguiu ter essa ideia de aplicação, pedra, né, na casa. Exato. O arquiteto, ele tem esse poder de aplicar um negócio que você fala assim, isso não vai combinar com nada, e ficar assim, magnífico. Você fala assim, eu queria ser brega, porque, gente, brega é um estilo, tá? É real. Não tô tirando sarro, não. Brega é um estilo, já dizia quem? Marília Mendonça. Exato. Né? Se é uma for brega, enfim... Eu queria ser brega às vezes, porque eu ia colocar tudo isso na minha casa. Se o dinheiro desse também, né? Não, assim, ó, eu vou falar, não é super barato, lógico, mas também não é impossível. Fora do padrão. Não é impossível, é acessível, tá? Acessível. E muitas vezes a gente fica procurando pedras importadas e tal. Eu vou falar pra você, o Brasil, ele é riquíssimo em pedras naturais e o mercado... externo, eles compram todas as nossas pedras que muitas vezes a gente não valoriza e a gente manda tudo para fora. Enquanto isso, a gente está usando pedras sintéticas que a gente compra de fora também. Então, você vê a discordância do negócio. Então, a gente... O auto-reconhecimento praticamente não tem, né? Aqui, né? Agora que está começando esse reconhecimento, principalmente dos quartzitos, né? Há pouco tempo atrás, a gente quase não comercializava quartzito aqui no Brasil. Os nossos quartzitos, eles iam todos para fora. Ainda assim, alguns a gente não comercializa aqui. É 100% mercado externo. Igual café, gente. Igual café, a mesma coisa. Tecido deve ter também alguma coisa nesse sentido. Tem muitas fábricas aqui nacionais que...
Infelizmente, uma das maiores, né, a grande Judite, fechou porque nacional, as pessoas não valorizam. Aí fala assim, porque eu comprei isso aqui que é importado. Essa palavra importado dá até medo, né? É tudo O importado. povo valoriza muito, E nem sempre é o melhor. E nem sempre é o melhor. Importado, porque é importado, e às vezes o importado não é tão assim, né? Não tem essa... Exatamente. E aí é como eu disse, né? O mercado externo, principalmente, eles valorizam demais as nossas pedras, né? Eles falam, nossa, se você viajar, sei lá, vamos colocar, assim, um exemplo muito Miami. Você vai para Orlando, que hoje o brasileiro, ele tem a oportunidade de viajar, ele vai para Orlando, né? Então, você vai lá em qualquer hotel, qualquer lugar que você vai se hospedar, você vê as bancadas, são bancadas de mármore. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de usar mármore na cozinha, porque o mármore mancha, porque o mármore isso, porque o mármore aquilo. E você vai para fora do Brasil, eles usam muito mármore, e mármore brasileiro. Aqui a gente coloca muito empecilho, né, nessas questões. Né? É que também, assim, a cultura do Brasil é você reformar e não mexer mais, né? E a cultura deles já é outra, né? Reformar com mais frequência. Mas hoje em dia tem muito material que é mármore, por exemplo, né? E que é resistente, pode ser usado em cozinha. Tem os mármores dolomíticos. Depois, quem quiser olhar lá na nossa página, a gente fala sobre os mármores dolomíticos. Eles são mais resistentes do que os mármores tradicionais, vamos dizer assim, né? Um termo mais popular. E eles são super recomendados para bancadas de cozinha. Claro, legal, né? Requer cuidados. Tem todas as informações, pessoal. Exato. Sem informação você não vai ficar, hein? De jeito nenhum. Com certeza. Aí, a partir dos industrializados, né? A gente tem as lâminas sinterizadas, que são pedras industrializadas, vamos dizer assim, né? Nossas lâminas são ultracompactas, então elas são mais resistentes. Tem diversos tipos de tamanhos e espessuras. De novo, às vezes a gente pensa numa marmoraria, a gente pensa só em bancada. Né? E a gente faz muito piso e revestimento de peças de pedras tecnológicas, vamos dizer assim, que tem uma resistência maior, né? Fazendo uma comparação, uma lâmina sinterizada, ela tem um processo de fabricação parecido com o porcelanato, vamos dizer. Só que é um processo, assim, é um mix de minerais mais selecionados, né? Ele é feito um sistema de ultracompactação, então ele é mais duro, mais resistente. E a sinterização é o derretimento dos minerais, né? Então, vamos supor que um porcelanato ele é derretido a 400, 500 graus, né? Um porcelanato, ele é derretido, os minerais são derretidos acima de 1.200, 1.300, depende de cada marca, né? Qual é a diferença? Quando você derrete ele numa temperatura muito mais elevada, os minerais eles se derretem, se juntando, se transformando num único mineral. Quando você derrete ele numa temperatura um pouco mais abaixo, eles não se derretem tanto. Então, pode ficar... É invisível ao olho nu, tá? Mas fica ali algum vãozinho, algum porozinho mínimo que seja. Ali, né? Exatamente, que faz com que ele fique um pouco mais sensível, vamos dizer. Então, as lâminas elas são mais recomendadas para bancadas de cozinha, pisos e revestimentos, principalmente pisos de alto tráfego, porque ela é resistente a risco, a mancha. Então, é um produto super interessante, principalmente obras de alto padrão. Que legal. Show. Vamos ver quais as próximas imagens que a gente tem. Vamos ver aí. No finalzinho, a gente vai mostrar alguns serviços, né? O que a natureza nos proporciona, a indústria jamais será capaz de reproduzir. Aí eu estou falando mais sobre a parte dos naturais mesmo, né? Que não tem problema nenhum a pessoa gostar do industrializado, é perfil. Né? Tem o cliente que ele gosta de olhar o mostruário e falar assim, eu quero exatamente isso. E tem cliente que já gosta do natural, ele entende que a pedra ela tem uma diferença de veios, de tonalidades, então aquela amostra não necessariamente vai ser o que ele vai receber na casa dele. Exato. Que é a questão da exclusividade, né? Sim. Então, a gente gosta muito de trabalhar com os naturais. E é engraçado que tem cliente que... Ele olha um negócio ali, ele fala, eu quero assim, mas às vezes ele não entende que não tem como ser assim, né? Sim. Ele compra uma ideia que ele fica com na cabeça, fixa de uma maneira que ele não... Mas aí é o nosso papel entender
o perfil do nosso cliente. Exato. É importante você ter uma equipe comercial que saiba fazer essa leitura do cliente. Porque, assim, vamos falar, a lâmina sinterizada, os industrializados, ele é para que tipo, que perfil de cliente, né? Hoje em dia, principalmente os casais, né, mais jovens, o pessoal que está casando agora, construindo agora, são casais mais práticos, né? Quer sair de casa e não quer ficar preocupado que deixou uma coisa em cima da bancada e vai manchar, ou que ele está fazendo uma festa e vai acontecer alguma coisa, ou que uma vez por ano ele tem que fazer uma impermeabilização, ele não quer ter essa preocupação. Então, os industrializados, eles são para clientes que gostam dessa praticidade, ele quer ter certeza que vai ser aquilo que ele está olhando, não vai ter surpresa, né? O material industrializado é para esse perfil de cliente. Agora, o cliente que já se preocupa, já tem mais cuidado, gosta de uma coisa mais exclusiva, aí a gente já vai para a parte do natural. Então, a gente entender esse perfil de cliente também faz toda a diferença. É como o arquiteto, quando ele vai fazer um projeto para alguém, ele não vai especificar um sofá amarelo para um cliente que não gosta de amarelo. Exato. Tem que fazer um estudo, né? Entender o cliente para depois fazer o projeto. A mesma coisa na hora de comprar as pedras, a cortina, os móveis. É engraçado que tem cliente que gosta muito de seguir realmente o que está ali no 3D. Às vezes, gente, é só um 3D. E às vezes a gente consegue fazer substituições que vão ficar muito melhores do que o 3D. E às vezes o cliente ele compra tanto aquela ideia que está ali no 3D que ele quer que se replique aquilo, né? Eu tive hoje um exemplo. Hoje aconteceu comigo. Eu fui lá, fechei um projeto com o arquiteto, tudo, a gente só foi escolher, definir, né, a cor, tudo. Quando eu cheguei hoje na casa do cliente, eu vi que a sala dela, o teto foi rebaixado devido a um cano e rebaixaram muito o teto. Ou seja, o pé direito da sala ficou mais baixo. Então, foi definido colocar persianas romanas. Persianas romanas, ela fica fechada com 30 centímetros, né? Quando eu olhei o teto assim, eu falei, a gente só tem 15 de teto para cima, ou seja, a romana vai pegar na porta, gente. Eu expliquei. Eu falei, a sua porta vai ficar mais baixa, a romana vai pegar aqui. Ela quis desse jeito. Ela falou, não, mas o projeto tá assim. Tá tudo bem, tá tudo perfeito. Tudo certo. Mas a gente tem que alertar, né? Tem que alertar, né? Uma coisa que acontece com a gente lá, que é frequente, inclusive, e que pra gente é um pouco complicado. A gente prefere fazer um projeto que tem um arquiteto envolvido. É muito porque melhor, né? o arquiteto, ele já consegue prever algumas coisas, alguns problemas que vão acontecer lá na frente, né? Algum ajuste de marcenaria que não vai combinar, falando da minha parte, né? Que não vai combinar com a pedra, né? Ou que o fogão não vai caber. Enfim, ele vai matar ali na hora do projeto, ele vai matar algum problema que o cliente quer, mas ele vai entender que não dá e já vai passar para o cliente. Quando chega um projeto para a gente, né? Um cliente, uma obra, que não tem um arquiteto, né? O arquiteto é o próprio cliente, para a gente é bem complicado. A gente faz, lógico, né? A gente atende o cliente, mas além da gente ter muito mais trabalho, é difícil você realizar um projeto 100% assim, ideal e que o cliente vai gostar e que vai ficar funcional, né? Quando não tem esse profissional. E a não contratação de um arquiteto é uma economia que não é economia. No final, o cliente acaba gastando mais corrigindo coisas. Exato. Porque o arquiteto ele está ali realmente para sempre trazer soluções e não vir com problemas, porque ele já tem uma expertise, né? Então, assim, quando você contrata um arquiteto, o mínimo que você espera dele é ele pensar por você para não te dar problema. Então, assim, o arquiteto, ele te endossa, né? Quando, que nem você falou, às vezes eu prefiro um cliente com um arquiteto, porque se você falar pro arquiteto assim, olha, o arquiteto, não vai dar para fazer isso por conta disso, ele vai entender. Exato. E o cliente, ele vai entender o arquiteto, porque o próprio cliente endossou o arquiteto. Fala, não, então se você falou, tá falado, tá perfeito. Acredito na tua palavra. Eu acredito na tua palavra. Exato. Né? Então, assim, a gente necessita de vocês, arquiteto, né? Pra gente é muito importante essa troca. Mas é muito importante também a gente entender, né, o perfil do cliente, né? É conhecer o porquê isso, porque aquilo, porque pode, porque não pode. Eu acho que até facilita demais, a comunicação. Facilita muito. E a chance de sucesso
no final desse projeto é muito maior. Né? Pode acontecer de um cliente final ele chegar em qualquer empresa e fazer uma compra e ter sucesso? Claro que é possível, né? Mas a gente falar de uma obra que envolve vários fornecedores é complicado. Então, quando tem um arquiteto, a solução das coisas ficam muito mais claras, muito mais certas. E quando a gente tem um arquiteto que já é parceiro, então a importância também de você ser fiel aos seus fornecedores, né? Quando o arquiteto ele é parceiro, ele já está no 3º, 4º, 5º projeto com você já entende como ele conversa, como ele comunica, você já entende o arquiteto, ele entende como funciona a sua empresa, toda a rotina da sua empresa, porque as empresas elas têm rotinas, né? E a empresa também entende o arquiteto, o detalhe, como o arquiteto gosta de trabalhar, como o arquiteto gosta de conduzir as coisas. Então, até essa recorrência de parceria, você ser fiel aos seus fornecedores, ajuda muito numa execução de projeto. Né? É como você... É saber com quem você pode contar nessas horas. Exatamente. Na verdade, é isso mesmo. Inclusive, quando você vê que o arquiteto ali é seu parceiro, você busca resolver as coisas ali. Cara, não vamos ver aonde está o problema. Vamos resolver. Vamos resolver, parceiro aqui e tal. Vamos, né, mão na massa. Então, e a gente tem muito isso. A gente tem muito arquiteto que é parceiraço nosso. Não por nada, mas eu adoro resolver problema. Vocês não têm noção. Ainda mais, infelizmente, quando eu pego um projeto que foi fechado com outra empresa, aí a arquitetura chega e fala assim, cara, deu BO, resolve aqui pra mim. Eu falo, claro, bora lá, eu amo. Na nossa empresa, quem gosta de resolver problemas, só que não. Só que tem que resolver, porque tem que resolver, né? Mas geralmente os problemas que acontecem, assim, quem resolve é o Lucas, que é o nosso gerente comercial lá, né? Tem o encarregado de produção também, que é o Emerson, ele também resolve bastante problema. Mas, às vezes, a gente brinca, né? Fala assim, eu vou fazer um negócio assim, tal. E tal. Aí ele só fica assim, né? Tipo, nossa, lá vem esse povo inventando, né? Falei, depois você se vira aí. Sim. Você faz. A gente faz, né? Então, resolve aí. É isso mesmo. É muito importante você resolver. Infelizmente, às vezes tem empresas que dá problemas, né? A gente sabe disso. Sim, claro. Mas é muito importante você resolver uma dor de um cliente. Não, mas assim, eu não tô falando nem só de problema. Tô falando também de desafios, de coisas novas, né? A gente faz isso? A gente faz, sim. Alguém vai resolver como fazer isso. A gente tem uma equipe de colaboradores muito grande. Alguém vai saber fazer. É igual quando alguém fala assim, você faz uma barra com esse, assim, com essa cor, com isso, faz. A gente faz. Então, tá aqui, que projeto. E sai, gente. Olha que legal. E a gente adora quando vem esses clientes, que eu falo que são clientes exigentes, que têm um gosto mais diferentes, assim. Eu adoro, porque isso nos desafia. Sim. Né? Isso traz o diferencial. É bacana demais. Claro. Sabe aquela brincadeira gostosa que o pessoal faz? Tem, na internet tem bastante, né? Fazendo a brincadeira do relacionamento do arquiteto com o engenheiro. O arquiteto tem aquelas ideias mirabolantes, daí o engenheiro fala, tá, não, tem que fazer. E não faz, cara. E não é que faz? Faz. Então, o que seria dos projetos audaciosos se não fossem os arquitetos com ideias mirabolantes, né? Então, eu gosto bastante. Claro. Principalmente porque não sou eu que executo, né? Mas a nossa equipe executa. Impressionante. Show. Impressiona toda vez. Olha que pedra linda. Que coisa linda. Aí aqui a gente mostra, né, como é ela bruta, saindo lá da pedreira. Então é um bloco. Gente. Vamos fazer uma associação assim, do bloco com o pão, né? O pão de forma. Então a gente tem o pão de forma, ele sai inteiro e aí depois faz as fatias. Um bloco de pedra é a mesma coisa. Então, é um blocão de pedra e depois a gente tira as fatias que a gente chama de chapas, né? E aí, depois tem toda a parte de beneficiamento, né? Aí, aqui já é esse mesmo material com acabamento polido. E aí, pode ser feito também acabamento. Aquele que a gente viu anteriormente, já era com acabamento escovado. O escovado, ele realça os veios das pedras e tudo mais. Ele é um acabamento rústico, só que ele é mais gostoso ao toque, ele não arranha. Para mim, é o meu preferido. Show. Então, qual é o próximo? Pode passar.
Olha que lindo. Esse Essas pedras, né, dali essa da direita. da Nossa, direita. elas têm saído muito ultimamente. né? Esse aqui é um cristal de quartzo que a gente fala, né? Uma pedra natural, ela é translúcida. Aqui é um trabalho de acuba na própria pedra. Olha Então, que é lindo. feito com uma técnica de CNC, jato d'água, onde a gente pega um bloquinho de pedra e faz como esculpida mesmo, né? Uhum. Só que hoje em dia com máquinas. Antigamente, isso tudo era feito à mão, né? Não tinham essas máquinas tecnológicas que tem hoje. Era tudo feito à mão. Mas hoje a gente já tem máquinas que fazem esse trabalho também que fica Maravilhoso. impecável. E os dois são 100% naturais e brasileiros. Show. Próximo. Fica a dica, hein? Brasil. Não tem cara de matéria importada? Exatamente. Bem Ó, bem olha falado. aqui, essa parte é legal, ó. Saiba como e onde utilizar Usar cada cada tipo tipo de de pedra. pedra. Gente, essa parte eu tô ansiosa, quero saber. Não é? Fica Bom, a dica pra vocês aí de casa, às vezes quer saber, né? Onde que eu esse coloco. assunto é o mais, assim, o que a gente toma mais tempo, vamos dizer assim, no nosso workshop, né? Porque é muito tipo de pedra. A gente vai dar só uma pincelada, gente, bem rápida, só pra vocês terem uma ideia. Ter uma noção Sim, de como Mas o funciona. workshop tá aí pra isso, e Isso, vale quem- a pena muito a gente... Quem tiver interesse, chama a gente lá no direct do Instagram. A gente já anota lá na listinha de interesse. O próximo workshop a gente convida. Legal, bora. Então, falando sobre como e onde aplicar cada tipo de pedra, né? Vamos começar pela escala de dureza, né? Das pedras que a gente usa numa marmoraria, a gente tem o limestone e o mármore. São as pedras mais sensíveis, vamos dizer assim, né? Mais porosas, que requer mais cuidados. Então, esse tipo de pedra é mais indicado para, no caso, o limestone, mais para revestimentos de parede, de repente um suporte, um apoio, uma mesinha que não vai manipular tanta coisa. Um mármore já pode ser usado num banheiro, né, numa bancada. E hoje em dia existem impermeabilizantes que a gente chama de hidróleo repelente, que é um produto que a gente passa nas pedras, até mesmo os mármores, que elas ficam assim, muito mais resistentes. Então, ela não absorve os agentes manchantes, né? Então, num banheiro, por exemplo, você vai deixar um sabonete colorido lá em cima da bancada. Se ela estiver devidamente impermeabilizada, ela demora mais para absorver. Entendeu? Então, até mesmo a gente fala, mas esse mármore é muito poroso. Hoje, a tecnologia, gente, ela arruma solução para tudo, né? E esses impermeabilizantes, que é um termo... Eu falo impermeabilizante porque é um termo mais popular, mas o termo correto é um hidróleo repelente. Eles deixam as pedras muito mais resistentes. E aí pode usar também bancadas de cozinha. Tem uns produtos que eles chamam de food safe, que é próprio para bancadas de cozinha. Então, você vai fazer uma bancada de restaurante, que aí precisa ter uma certificação de que o produto que foi usado naquela bancada é compatível com manipulação de alimentos. Então, tem um certificado que esse produto, esse hidróleo repelente que foi usado... Ele não transfere para o tipo de para comida, essas coisas. Exatamente. Né? Não é que não transfere, ele não faz mal para a saúde. Entendi. Né? Se acontecer essa transferência, ele não faz mal à saúde. Caramba, tanta coisa, né, Vinícius? A gente nem imagina, né? Verdade. Não, é assim, daria pra gente fazer podcast aqui por tema, de tanta coisa, né? Aí depois a gente Já tem... fica a dica, venha mais vezes aqui pra gente falar sobre cada especificação. Vai ser um prazer. Aí... Pode falar. Então, aí depois dos mármores, né, a gente tem, continuando a escala de dureza, a gente tem o granito, depois a gente tem os quartzitos, esses todos naturais. E aí depois a gente vem para os industrializados, que é o quartzo, que ele é composto de um mineral quartzo mesmo, misturado com resina e outros componentes. E a lâmina ultracompacta, que também é composta por minerais, ultracompactação e tudo mais, né? Sinterização, que é o processo de derretimento dos minerais, que também é industrializado. Hoje, falando assim, comparando uma pergunta que eu recebo assim todos os dias. Qual é a melhor pedra? Eu ia te perguntar isso. Rê, qual é a pedra, na verdade, que mais sai? Porque lá na nossa empresa, né, de cortina, tem o queridinho do tecido que mais sai. Com pedra não é diferente, né? Não, a gente tem os campeões que mais vendem, né? Mas essa pergunta que as pessoas fazem, né? Qual é a melhor pedra? Não tem, né, gente? Não depende. A melhor pedra para você pode ser uma
para o seu perfil de consumo e de uso, e para você um outro tipo. Como eu disse, exatamente. hoje os casais novos, eles gostam de praticidade. Então, se você é um casal jovem e gosta de praticidade, a melhor pedra para você é uma lâmina sinterizada. Né? Se você é um cliente que gosta de uma coisa natural, de uma coisa mais exclusiva, mas que você aprecia uma coisa resistente, né? Que você requer alguns cuidados, mas você tá tranquilo que é resistente, é um quartzito. Né? Então, depende, né? Na hora da gente falar o que é melhor, a gente tem que estudar o perfil do cliente. Exatamente. Agora, o que a gente mais vende? A gente vende muita lâmina. A gente vende quartzo branco bastante. O quartzo branco é aquelas que tem uns brilhinhos? Também. O quartzo é um produto. E aí tem várias cores. Aí tem o branco com brilhinho, tem o Que essa branco com brilhinho, eu já peguei alguns projetos, né, de clientes. São poucos, mas peguei. Cara, mancha tudo. É isso mesmo? Você tem que ter cuidado com o que você põe na pedra ali. Não O necessariamente. morango, por exemplo, agora eu não sei que tipo, né, de pedra que a cliente fechou. Ela falou, Nicole, mesmo morango, eu não posso colocar morango vermelho. Que Cara, mancha a isso pedra. é uma coisa interessante. Que doideira. Eu falei, oi? Isso é uma coisa interessante, eu vou te explicar. Hoje no mercado, assim como... Você vai entender o que eu tô falando. Existem diversas marcas do mesmo produto, certo? Então, vamos falar do celular. Tem esse celular aqui, a gente tem o iPhone, a gente tem o Android da Motorola, da Samsung, tal. E cada um tem a sua qualidade, né? Os materiais industrializados, a gente tem diversas marcas, né? Hoje, o que é mais comercializado são os chineses. Nenhum problema em comercializar material chinês. Material chinês é excelente. Só que na China tem N indústrias que fabricam quartzo. Então, se você... O que você tem que fazer? O cliente, ele chega na hora de fazer o orçamento da pia, ele faz 5 orçamentos. Aí um deu 5 mil, outro deu 8 mil, outro deu 9 mil, o outro deu 15 mil. Ele não quer saber o porquê essa diferença. Ele quer saber que esse aqui deu 5 mil. É lógico que eu vou comprar esse de 5 mil. Qual é a marca desse produto? Qual é a procedência desse produto? O quartzo, ele não é para manchar com morango. O quartzo, ele não é para manchar com óleo. Ele não é para manchar com facilidade. Na nossa página, a gente tem, inclusive, um teste que eu fiz de temperatura. Eu não estou recomendando, isso não é para fazer, tá? Mas, assim, é para a gente ver até qual é o limite que a pedra aguenta. Então, eu peguei lá 4 tipos de pedra, entre elas o quartzo, que é o industrializado, esse de brilhinho que você falou, o granito, o mármore, o quartzito. E eu coloquei 4 panelas de pressão com muita... Coloquei elas lá com água. Até pegar pressão. A hora que pegou pressão, eu coloquei em cima de cada pedra e deixei ela. Por que eu usei a panela de pressão? Porque a panela de pressão, ela retém a temperatura por mais tempo. E eu queria fazer um teste para testar o limite. O quartzo que a gente usou no teste, até a panela esfriar, ela não aconteceu nada, nem amarelou. Mais uma vez, eu não estou dizendo que pode fazer, que pode colocar a panela quente, tá? Não pode. Se manchar, a garantia não cobre isso. Sim. Mas eu quis mostrar que a procedência do material é muito importante na hora de comprar. Imagina um quartzo manchar com um morango. Loucura, né? Não pode, imagina uma macarronada. Quando ela me falou, eu de fato fiquei muito chocada. É procedência de produto. Tem que conhecer a marca, né? Hoje, uma coisa que acontece muito no nosso setor é assim, existe o branco prime, não sei se vocês já ouviram falar. Branco prime é um composto também, que o quartzo, ele vem do mineral quartzo misturado com resina. O prime, ele é como se fosse, explicando a grosso modo, ele é como se fosse um pó de mármore misturado com resina. Então, ele é menos resistente, ele mancha com muita facilidade, ele corrói, se cair espuminha de pasta de dente, você tá lá escovando os dentes, caiu uma espuminha lá na sua bancada. Se você não vê, não perceber e não limpar na hora, ele corrói, fica aquela bolinha sem brilho. Ele é um material assim, que nem deveria ser comercializado. E tem muita empresa que vem... O cliente, ele não consegue diferenciar no olho o que é quartzo e o que é prime. Só no dia a dia, né? E tem muita marmoraria que vende quartzo e entrega prime. E a diferença do orçamento, muitas vezes, está aí. Ou, muitas vezes, é quartzo, mas é um quartzo sem procedência, não foi testado, um produto mais barato. Não existe mágica, gente.
Não existe mágica, Não. né? Então... É coragem, né? Porque eu não teria coragem de, por exemplo, o cliente comprou esse tecido, eu vou vender esse, porque, gente, não teria coragem, não. Mas aposto que tem outras empresas concorrentes que vendem um produto similar ao seu e que fazem isso, que vende um tipo de cortina, um tecido específico e na hora de entrega outro. Isso acontece em qualquer ramo, né? Vamos falar, sei lá, uma funilaria, né? Vai colocar uma peça lá, trocar uma peça do seu carro, ao invés de colocar uma peça original, coloca uma peça paralela. Se fizerem isso com o meu carro, eu não vou saber. Eu não sei olhar para um carro e saber se o cara colocou uma peça original ou não. Entendeu? Então, isso acontece em todos os setores. Por isso que é importante você confiar no seu fornecedor. Você vai comprar pelo mais barato? Você não vai procurar entender o porquê que essa diferença de preço, né? Uma marmoraria que, de repente, vai dar um problema e não vai te dar um retorno. Por isso que é bom você sempre olhar, ver as referências da empresa também, que ajuda bastante. Né? Exatamente. Você vê se a empresa tem boas referências, boa visibilidade no mercado. Gente, só a quantidade de anos já dá pra contar. Eu ia falar isso agora. 53 anos. 53 anos, gente. Meio século de existência aí no mercado. Sabe? Investindo em inovação, em maquinário, em funcionários, né? Em capacitando. Sim. Sempre buscando, sempre se atualizar de acordo com as novidades que vem no mercado. A gente levou alguns parceiros para conhecer a nossa fábrica. E é muito legal como eles gostam, os arquitetos, né? Eles gostam de conhecer esse processo operacional, né? Ver como é o projeto, o corte. E os nossos funcionários, eles não pararam de trabalhar para a visitação dos arquitetos, eles continuaram trabalhando. E eles lá cortando pedra, dando acabamento, e o pessoal lá, muito bacana. Eu adoro essa parte, produção, né? Eu falo que é chão de fábrica. Exato. Eu nem sempre eu vou lá na nossa fábrica, na produção, mas quando eu vou, gente, eu até às vezes faço os stories quando eu vou lá, porque você vê aquele monte de máquina de costura, você vê as costureiras tudo, né? E você vê o pessoal cortando os tecidos das persianas, né? Ai, que delícia, né? Assim. Você vê um negócio criando vida, aí você vê, né? a gente tem um elevador lá, que aí sobe as cortinas de pé direito, ó. Aí você olha ela subindo, aí você olha elas fazendo a barra. Gente, fábrica, é isso. É uma delícia. Eu também gosto muito. E engraçado que eu sempre gostei disso. Inclusive, antes mesmo de eu saber que eu ia ser apaixonada por pedras naturais, a minha família vem desse ramo, né? E muito antes de eu saber que eu ia me apaixonar por esse ramo, eu trabalhei quando eu não tinha nem 16 anos ainda. Tipo, eu queria ter um dinheirinho. Sabe quando você quer ter um dinheirinho ali? Eu não tinha nem 16 anos ainda. Aí tinha uma fábrica perto da minha casa, onde eu morava com os meus pais, que fazia cortininha para quarto de bebê, fazia kit de berço, fazia boneca. Que legal. E eu trabalhava lá cortando os tecidos para fazer o corpinho da boneca, fazendo o cabelinho de boneca. E eu adorava. Eu falava, nossa, gente, imagina esse pedaço de pano vai virar uma boneca. Esse pedaço de pano aqui vai virar uma cortina, um enxoval. Coisa mais deliciosa que tem. Maravilhoso. Show. Vamos lá, qual é o próximo slide que a gente tem aí? Mais slides aí para mostrar. Vamos lá, se deixar a gente passa como que tá o nosso tempo aí? Deu quanto, Rafa? 5,5, né? 5,6. Eita, Olha, então tá vamos correr. Tipos de acabamentos, né? Então, a gente mostra aqui uma mesa com acabamento escovado que eu comentei com vocês. Pode passar. Show. Lindo, né? Aí, sobre o workshop, que a gente já falou também. Aí, um pouquinho da nossa produção, como é o nosso workshop, os arquitetos que já participaram. Essa parte quebrando tabus é muito interessante, que a gente realmente fala sobre as coisas, né? Ai, mármore não pode ir pra cozinha. Eu falo, não, nada disso. Mais que uma experiência, né? Mais que uma mais que uma parceria, uma experiência, que é o que a gente gosta de proporcionar para o nosso parceiro. A gente tem o sistema de pontos, que é interno nosso. Então, os nossos arquitetos, cada R$1 em compras, acumulam um ponto. E aí, esse ponto, no final do ano, os mais pontuados, a gente leva para conhecer pedreira, a extração das pedras, enfim, a gente oferece aí alguns mimos, vamos dizer assim. Vale a pena conferir, hein, galera? Pode passar. Aqui curiosidades, né? Então, uma pedreira, aqui perfurando, né? Para poder tirar o bloco, aqui serrando o bloco. Tudo isso antes de virar chapa, né? A gente vê lá o material instalado na casa do cliente, a gente pensa na pia, né? Mas muito antes da pia tem lá a rocha. Tem uma história de milhares de anos atrás. Exatamente. Verdade.
Esse daí é a nova loja, né? É o né? projeto 3D. da nossa nova loja, que lógico, né? O terror de todo arquiteto, a gente já mudou esse projeto várias vezes. Mas faz parte. Quem é o cliente que nunca mudou um projeto, né? Olha essa bancada. Que linda, maravilhosa. Gente do céu. Rê, que pedra que é essa daí, dessa bancada? Esse é um quartzito, chama Aurora Borealis. Ai, meu Deus. Maravilhosa. Gente. Muito Chiquérrima, né? Ai, maravilhosa. Demais. Não dá vontade de colocar cada uma delas na sua Ó, casa? gente, eu não aceito menos do que isso, tá? Pode passar. Aí é uma pedreira, né? Olha a escala humana. Gente. E isso que a foto não pegou tudo. Exato. E também não é Cara, a maior pedra pedreira. que não acaba mais, né? Não acaba. Não acaba. Não acaba, né? Não, e as pessoas pensam assim, nossa, mas você tá tirando essas pedras da natureza, estão acabando com a natureza. Gente, Será que nasce de novo? vamos falar sobre o ciclo das rochas num próximo podcast, porque nesse não vai dar tempo. Gente, nós não estamos destruindo a natureza. O ciclo das rochas é uma coisa incrível. Uma coisa que as pessoas acham que tá matando a natureza. Não, existe uma coisa chamada, quem tiver curiosidade, pesquisa no Google, ou até mesmo na nossa página, eu explico sobre isso, o ciclo das rochas. É impressionante. Meu Deus. No próximo podcast a gente fala sobre Com isso. certeza. Vamos marcar. Pode passar. Aí já tá. Aí agora a gente já... Alguns trabalhos que foram feitos pela Pedras Ipiranga. Então, todas essas fotos são fotos de obras nossas mesmo, tá? Então, a gente tem aí uma composição de duas pedras, onde aqui a gente tem um quartzito Taj Mahal e aqui na frente a gente tem um Cristalus, que é um quartzito translúcido, né? É. Pode passar. Aqui, detalhes de acabamento. Então, essas peças arredondadinhas foram feitas uma a uma, manualmente, na nossa produção. Caramba. É um acabamento de frontão de um lavatório, aquele lavatório que está ali mais no cantinho. Uma peça bem personalizada. Pode passar. Aí, uma cozinha em lâmina ultra compacta também, com revestimentos de parede, a parte de cima, fechamento lateral, frontal, roda base, que é como se fosse um rodapé, né, entre o chão e o armário. Pode passar. Aí, uma lareira com um painel de TV, em quartzito também, Vivid Green. Isso é um sonho, gente. Essa sala, aquela primeira cozinha que tem aquela pedra translúcida, é na mesma casa. Olha. É, assim, lindo esse projeto. Meu Deus. Maravilhoso. Aí, um Perla Santana, também um quartzito, que tá muito em alta agora. Esse projeto também ficou, assim, incrível. Aí, você vê a pedra bem movimentada, você fala, nossa, isso aqui não vai ficar legal. Olha que legal. Projeto incrível. Nossa, esse apartamento parece muito. E da Rua Michigan, muito mesmo. Esse daí é um Branco Paraná, é o famoso mármore dolomítico que eu expliquei para vocês. O dolomítico é um mineral que ele reage mais lentamente aos ácidos, por exemplo. Então, você pinga um limão no mármore normal e pinga um limão no mármore dolomítico, o mármore dolomítico vai demorar mais para começar a reagir e corroer a pedra, né? Então, essa é a principal diferença entre os mármores, né? E por isso a gente recomenda para bancadas de cozinha. Aí, aqui, ó, a próxima imagem vai mostrar essa cuba aqui, ó. Vamos passar para vocês verem. Olha que lindo. Olha que fantástico. Ela é toda montada na própria pedra. É lógico que para cozinhas, onde o cliente usa muito, né, faz muita comida, comidas gordurosas e tudo mais, a gente não recomenda, né? Mas aí, nesse caso, é um casal, né, os filhos já estão casados, então eles fazem cozinha só para eles ali, eles têm uma alimentação mais saudável, então super combina e super funciona. Boa. Vamos ver se tem mais algum aí. Blue Velvet também é um quartzito super exótico. Olha que projeto bacana. Encantada, tô aqui só chocada. Esses materiais que tem muitos veios no acabamento escovado, é lindo demais. Porque é natural, né? Natural. É o que a natureza deu ali. Não, o que a natureza dá, oferece. E cada chapa vem um detalhe diferente. Às vezes ela vem mais azulada, mais puxada pro azul, às vezes mais puxada pro verde. Esses veios mais avermelhados, eles são reação de ferro. Então, conforme há milhares de anos na formação, né, ele vai oxidando e aí vai dando essa formação mais avermelhada. É igual o ser humano, gente. Cada peça singular.
Exatamente. Né? Deus não Exato. fez ninguém igual. As pedras são assim. Exatamente. Exatamente, a regra é. Né? Mas, E é falou isso que me tudo. encanta. Apaixonante, né? É isso que me Exatamente. encanta. Vamos ver, pode passar, acho que já tá acabando já. Olha. Aí aqui, ó, quando a gente fala de pisos e revestimentos, olha que coisa maravilhosa. E olha esse ralo oculto aqui, ó. Gente, olha. Aqui dá pra ver melhor, É. ó. Ainda tô tentando dar uma Perfeito. decifrada, mas agora tô. Perfeito. Né, aqui, ó, Perfeito. é o chuveiro, né, Sim. a parte as barras pra segurar, a segurança. Ai, e como é tudo mais. gostoso ter dinheiro, né? Posso reclamar, não. Seu próximo projeto tem que fazer lá com a gente, viu? É. Para de Pode esconder reclamar, não. para de esconder o Exato. ouro aí. E aí a gente convida, né, aos arquitetos e designers de interiores que estiver assistindo a gente aqui nesse podcast, a ser um parceiro, conhecer a nossa loja, que eu tenho certeza que eles vão adorar. Ó, a gente também vai ser parceiro. Nós já somos parceiros, Nós né, somos Vinícius? parceiros. Já somos. A parceria Adoramos já está. e vamos sim. Vamos sim, com toda certeza. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente, acho que é só conteúdo que agrega. Que né? agrega, exatamente. E o trabalho que vocês realizam, né? A gente nem imagina que tem É, nessa mano. grandiosidade atrás de De né? tanto detalhe, né? tanto detalhe. Enfim, foi maravilhoso. Obrigada, eu agradeço muito o convite, foi ótimo estar aqui com A vocês gente quer que essa você noite. volte, com Pra falar certeza. sobre outros temas relacionados que a gente sabe Vai que tem, ser como um você já prazer. colocou aqui pra gente. E o nosso Vai ser. muito obrigada, gratidão mesmo por ter nos ensinado mais um pouco. E a gente está muito feliz, de verdade. Exatamente. Você aí que é arquiteto, né? Quer ter um conhecimento melhor sobre isso, vai lá Se na você Pedra. já encontrou a empresa certa, Certo. que é a Pedras Ipiranga. Exatamente. E a Renata Fuentes, ela está aqui Fuentes. para te ajudar. Exatamente. Vamos marcar um podcast aí com a amiga do arquiteto, que também sou eu. Show. Exato, vamos. Que aí a gente fala mais sobre as partes bem técnicas mesmo do nosso setor, né? Que é a marmoraria, a relação da marmoraria com o arquiteto. E para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigada. Lembre-se de deixar aí, ó, um like, inscrever no canal, Comente. compartilha, comenta, porque ajuda muito a gente poder trazer mais Exatamente. coisas Exatamente. boas para vocês, mais conteúdos. Certo? É E a isso gente aí. fica por aqui. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.